ele já vai fazer a apresentação histórica do teatro brasileiro de um nível. Essa questão pontual. Com o Jair Antônio Alves e o Aldilson de Barros, que estavam buscando uma forma de fundar uma cooperativa de teatro. Então eles foram ao nosso escritório de advocacia para pedir sugestões de leis de antigas cooperativas, principalmente da cooperativa agrícola de Cotia, que foi uma das mais importantes do Brasil. E assim, dessa conversa com o Jair Antônio Alves, com o Adilson, nasceu o embrião daquela que foi a Cooperativa Paulista de Teatro, que é a Cooperativa Paulista de Teatro, uma das experiências mais importantes de como um teatro existir e ser preservado neste país. Então, a cooperativa, eu tenho um profundo carinho por ela e toda vez que eu vejo as cadeiras que ainda restam no nosso modesto escritório, eu lembro que ali foi fundado um dos alicerces do teatro brasileiro, a Cooperativa Paulista de Teatro. Bom, o Ney tinha falado que a gente ia dizer alguma coisa sobre congressos anteriores, né? Congressos anteriores de teatro. Então, a primeira imagem que me vem à cabeça é quando eu estava no Rio de Janeiro, na qualidade de presidente da União Nacional dos Estudantes, e fui indicado para bater um papo com o Pascoal Carlos Magno, o embaixador Pascoal Carlos Magno, que é uma das figuras mais importantes no desenvolvimento do teatro no Brasil. Ele tinha uma casa na Rua Santa Teresa, na subida do morro para Santa Teresa, e nós fomos, eu e mais dois companheiros da direção da União Nacional dos Estudantes, conversar com o Pascoal. Quando nós chegamos à casa dele, tinha um saguão muito grande, e ele estava atendendo outras pessoas e nos levou para a entrada, para a gente esperar alguns minutos, para um hallzinho de entrada. Nesse hallzinho de entrada, é um negócio bastante folclórico, mas interessante, existia uma foto de tamanho natural do poeta Garcia Lorca. Até aí é importante, mas só que essa foto do Garcia Lorca, ele estava completamente pelado. Então é uma colocação como folclore, né? Porque o Pascoal Carlos Magno tinha uma profunda admiração pelo Garcia Lorca, então extrapolou essa sua admiração, colocando o Garcia Lorca na acepção do termo ao vivo, né? E nós ficamos observando tudo aquilo, o embaixador chegou, nós olhamos para a fotografia, ele olhou para a gente, ninguém falou nada e entramos no assunto que era o teatro brasileiro, né? E ele estava pensando em organizar um seminário nacional de teatro no Brasil. O Pascoal Carlos Magno estava tendo essa ideia e pediu o apoio da União Nacional dos Estudantes e nós embarcamos nessa e aconteceu o seminário de Arcozelo, a aldeia de Arcozelo, que é uma vilazinha no estado do Rio de Janeiro, onde se desenrolou o Seminário Nacional de Teatro, com a participação de 27 entidades vindas de todo o Brasil para discutir teatro, para discutir a situação nacional do país, em plena ditadura, 1979. Em plena ditadura, um grupo de pessoas, 100, 200, como vocês nesta data, que estão aqui reunidos para discutir teatro, mas discutindo o teatro, estão discutindo o Brasil, porque o Brasil não está separado do teatro, ao contrário, o Brasil está muito ligado ao teatro, né? Era uma época terrível de ditadura, né? Com perseguições, cassações, fuzilamentos, banimentos, né? Nós tivemos na classe teatral muitos e muitas pessoas detidas. A Eleni, que nós acabamos de homenagear, que foi assassinada. Na época em que eu estive detido no DOI-CODE, que é um departamento de polícia política que se localizava na rua Tutóia, estavam presos
ali que eu tive o desprazer de encontrar o Celso Frates, que estava presa, Denise Del Vecchio, Isaías Almada, já tinha estado preso ali, a Luísa Barreto Leite, Augusto Poal, que por coincidência foi meu professor na Escola de Arte Dramática, e depois eu fui advogado dele como perseguido político, né? E havia na época também a suspensão do habeas corpus, o fechamento da União Nacional dos Estudantes, o fechamento dos sindicatos, a imprensa totalmente amordaçada, o Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados totalmente de joelhos perante o poder militar, né? Então foi uma coragem muito grande desse pessoal, sob a liderança do Pascoal Carlos Magno, da Wanda Lacerda, com a presença do companheiro Luiz Carlos Moreira, que estava naquele congresso, e foi uma voz muito importante para fazer colocações. E esse congresso, que durou 4 dias, fez uma carta, que a gente espera que vocês façam também, tão importante quanto aquela, uma carta que colocava como conclusões do seminário de Arcoseiro. Ficou chamada e denominada a Carta de Arcoseiro. Então, ela propunha, em plena ditadura, uma luta contra a censura, a criação de um Dia Nacional de Luta contra a Censura, que foi feito e teve muitos frutos. A luta pela liberdade de expressão, a luta pela liberdade de organização, tudo isso conclusões do Congresso da Carta de Arcoseiro. A luta pela anistia dos presos políticos. Isso era muito terrível se falar em presos políticos em público, em 1979. A luta pela anistia ampla, geral e restrita dos presos políticos. A luta contra a dominação cultural estrangeira que existia na época e hoje é mais avassaladora ainda, que ainda existe neste país, infelizmente, mesmo tendo de lado essas pequenas leis federais ditas de incentivo à cultura, quando elas visam exclusivamente o lucro e a mercadoria. A luta pelo desenvolvimento e apoio das manifestações de culturas regionais. Nada contra o eixo Rio-São Paulo, mas sim que a parte desse eixo Rio-São Paulo se coloque também o desenvolvimento, principalmente das culturas teatrais ou não, regionais de norte a sul do Brasil, que fazem esse país, tendo na palavra folclore no bom sentido, um dos mais desenvolvidos e cultuados do mundo, né? E principalmente na época a busca de leis do fomento, lei de incentivo ao teatro, não como uma benesse, mas como um direito, porque o teatro e a cultura são tão importantes como a saúde, como o transporte, como a educação. Então a gente vai ver que tem muita coisa em comum que esse congresso vai abordar com a Carta de Arcoseiro, que foi muito, mas muito importante mesmo. Nós encontramos, além dessa semelhança, Congresso de Arcoseiro, Carta de Arcoseiro, Congresso de Osasco, possivelmente um documento, uma carta de Osasco, nós vamos encontrar uma profunda semelhança entre os princípios e as declarações tiradas na Carta de Arcoseiro com um movimento que aconteceu em São Paulo, que o Ney participou, que o Luiz Carlos Moreira participou, que é o movimento Arte contra a Barbárie. Desse movimento, que durou 2, 3 anos de discussões permanentes, se chegou a uma coisa das mais importantes nesse país, que é a lei de fomento ao teatro na cidade de São Paulo. Eu queria concluir fazendo um pedido de empenho, de participação ativa dos congressistas, para que deste congresso saia uma palavra de ordem clara, objetiva e distinta, de apoio à lei nacional, de apoio ao teatro brasileiro,
coisa que nós temos certeza, com o apoio de vocês, um trabalho de Moreira na redação dessa lei, nós vamos conseguir para que a gente dê uma virada nessa porra de falsas leis de cultura que existem nesse país. Obrigado.